Olá! Dando continuidade então ao estudo da abordagem clássica, nos vídeos anteriores falamos sobre a administração científica de Frederick Winslow Taylor, realizada lá nos Estados Unidos. Nós vamos agora falar sobre a chamada administração normativista liderada por Henri Fayol. O contexto é o mesmo. O contexto é aquele em que a indústria ganhava pulso, a indústria começava a ter relevância e por isso ela necessitava de conhecimentos científicos. Uma diferença muito importante entre Taylor e Fayol. Enquanto Taylor desempenha suas atividades no chão da fábrica e observa o chão da fábrica como um elemento principal para depois construir a sua teoria da administração, pensando na tarefa, pensando no trabalhador, o Fayol vê de uma outra forma. O Fayol observa e ele começa os seus estudos e a dar mais significação para os seus estudos quando ele é promovido a gerente. Então, o Fayol observa a indústria, o fenômeno da indústria, de cima para baixo. Então, nós temos, na abordagem clássica, duas escolas que se complementam. Elas não se confrontam, elas se complementam. Enquanto uma trabalha a tarefa, a outra trabalha a estrutura. Dentre as características da escola da normativista de Fayol, o surgimento das funções. Observar a indústria a partir de suas funções. As funções são funções inerentes a qualquer organização. Da igreja ao prostíbulo. Da escola a uma prisão. Não importa qual organização, elas têm estas funções. Vamos então a cada uma delas. A primeira é a função técnica. O que é função técnica? É exatamente aquilo que diferencia uma organização de outras organizações. Qual é a função técnica da escola? A educação. Qual é a função técnica de uma padaria? Produzir pães. Qual é a função técnica de uma tinturaria? Lavar roupas. Cuidar de roupas. Qual é a função técnica de uma indústria alimentícia? Produzir alimentos. Qual é a função técnica do mercado? Disponibilizar para o consumidor final esses alimentos. A segunda função é a função comercial. Não importa o que você faz, não importa se você é privado ou público, você precisa comercializar o produto que você faz. Como assim? Se é público, eu não vou comercializar. Esta é uma visão extremamente antiquada de que a comercialização diz respeito apenas à venda. A comercialização diz respeito ao oferecimento do teu serviço para o público. No caso de uma escola pública, a escola que vocês estudam, ela precisa comercializar os seus cursos. Ela precisa avisar as pessoas de que quem quiser fazer gestão hospitalar pode estudar naquela instituição e para isso precisa fazer o curso do Enem, ter um ensino médio completo ou então ter uma outra faculdade, não importa. Ela diz quais são os horários, ela diz quanto tempo demora o curso, ela está comercializando aquilo que ela faz. Então, o pensamento de que o comércio ou que a troca só acontece quando eu dou dinheiro por aquilo que eu faço, não está correto, não.
Transforme sua trajetória no IFSC. Aqui você encontra uma formação profissional de qualidade e mais de 80 opções de cursos gratuitos distribuídos nos 21 campos em Santa Catarina. Inscrições para as provas até 3 de novembro. Para mais informações, ligue 0800 722 0250 ou acesse nosso site ifsc.edu.br. Faça mais pela sua carreira. Faça mais pelo seu futuro. IFSC, você pode mais. A outra é a função financeira. Não importa se uma organização pública ou uma organização privada. Para que haja a produção de um serviço ou de um produto, é necessário que o dinheiro, que o recurso financeiro possa articular a produção desse bem ou desse serviço. Advindo dessa função financeira, nós temos a função da contabilidade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Enquanto a função financeira trata da articulação dos recursos para que o bem, para que a produção possa ocorrer, a função contábil, ela já fala da escrituração legal para o controle do Estado para com a empresa. Então, a função de contabilidade, ela não diz respeito a como eu trabalho com o dinheiro, mas sim de reportar e registrar como foi o trabalho realizado. Se eu pensar em função financeira e função contábil, eu posso dizer que a função financeira, ela lida com o planejamento daquilo que eu vou fazer com o dinheiro, com as decisões financeiras, com o futuro e com o presente. Enquanto que a contabilidade, ela lida com o passado, com o que aconteceu. Outra função de todas as organizações é a segurança. Segurança das pessoas, segurança do patrimônio, segurança da própria produção. Então, o Fayol observou que todas as organizações necessitam olhar para a segurança. Desde a segurança das pessoas à segurança da própria produção. E por fim, as funções administrativas. Mas aqui cabe uma observação. Quando o Fayol escreve o seu livro e quando o Fayol enuncia os seus conhecimentos, a administração era uma ciência incipiente, uma ciência nova. Hoje nós podemos fazer uma diferenciação entre administração e gestão, sendo a administração a ciência que estuda a organização, os seus fenômenos, os seus participantes e não apenas a sua execução. A gestão cabe, sim, pegar os conhecimentos da administração e aplicá-los no ambiente organizacional. Então a gente pode dizer, a grosso modo, que a função técnica que o Fayol quis intencionou colocar na sua obra não é uma função administrativa, mas uma função gerencial. Ok? Então, nós temos esses elementos e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as características principais da escola normativista de Henri Fayol. Até lá!